Estamos de volta com o programa Entrevista e hoje nós vamos conversar com Antônio Saraiva, escritor do livro Joaquim Antônio Saraiva, um bravo republicano. Boa noite, Antônio. Boa noite. Bom, Antônio, é extremamente interessante essa abordagem que tu faz aqui com relação ao teu bisavô, né? É o bisavô, né? Bisavô. Joaquim Antônio Saraiva. Exato. Eu gostaria de iniciar te perguntando o que te levou justamente a fazer essas pesquisas e a escrever este livro? Olha, como eu já falei esses dias no programa do nosso amigo Marcos Cunha, eu desde de gurizote já ouvia falar alguma coisa sobre o velho Joaquim Antônio, né? E conforme eu fui crescendo, cada vez comentários de outras pessoas também a respeito, e depois ultimamente, né, eu comecei a ler livros, né? Livros sobre as revoluções. E eu fui aumentando o conhecimento através desses livros, porque eu fui ligando o que o finado meu pai falava e outras pessoas com o que eu lia nos livros. Se encaixava muito bem os causos, né? Então eu me inteirei mais sobre as leituras. Então chegou um ponto que eu tinha tanto conhecimento dessa história, e mais sobre a vida do finado Joaquim Antônio, meu bisavô, que eu cheguei a uma conclusão que seria uma injustiça não escrever alguma coisa a respeito de uma história tão interessante. Certo. Então a gente vê, vamos supor, pessoas, os americanos e outros povos que se escrevem, né, fazem pesquisa e fazem até filme, e aqui não se faz nada. Então achei assim uma injustiça não escrever nada a respeito de uma história tão interessante que é no caso, né? Isso é um exemplo de uma história, mas existem várias outros casos de outras pessoas também que poderiam ser aproveitados. Quanto tempo necessitou de pesquisa, assim, para esses dados todos que tu coletasses? Olha, eu venho pesquisando já há alguns anos, né, entrevistando pessoas sem a ideia de escrever um livro. Já faz alguns anos, 2, 3 anos atrás, né? Mas que eu levei para escrever o livro mesmo, que eu me dediquei a escrever, foi 8 meses. 8 meses. Tu iniciou a escrever ele a partir de... Novembro. Novembro Passado. De novembro passado. Janeiro. Nós temos aí já uns meses. Tivesse alguma dificuldade para encontrar esses familiares que tu cita aqui no livro, depois até como colaboradores, tu cita eles, para encontrar esse pessoal, tu tivesse alguma dificuldade? Não tive. Eu fui numa barbearia que eu tenho no salão ali no Ariel. Isso aí, eu tenho, assim, a convivência, eu convivo com muitas pessoas, né? E então eu sempre comentava minhas ideias com os clientes, com os fregueses, né? Sim. Então isso me facilitou. Já foi fazendo um feedback direto com teus clientes ali para saber qual é a aceitabilidade. Esses clientes sempre tinham algum conhecido que me interessava. Um aqui na Cobra do Fragata, que é a sobrinha, outra na entre os teus clientes já foi pesquisando para ver se eles conheciam alguém para te dar... Eles iam me informando. Aonde, porque a gente tem uma clientela bem razoável, né? Sim. Então, a maior parte das entrevistas, eu posso te dizer que eu conseguiu todos pela barbearia. Todos pela barbearia. Interessante. E qual foi a reação da família, assim, quando tu disseste, olha, estavas como ideal lançar esse livro, escrever o livro? Praticamente, foi uma coisa que eu me obstinei, como diz, sozinho, né? Certo. Porque apoio praticamente não tive de ninguém para iniciar a escrever. A não ser o meu filho que trabalha comigo, que ficava neutro, né? Às vezes eu mostrava o que eu já tinha feito e eu pedia para ele dar uma olhada, e ele disse, não, está ficando bom, pelo menos para me reforçar já a ideia que eu tinha a respeito, né? A ajuda familiar inicialmente foi do teu filho, depois... É só assim. Viajasse muito tivesse que sair, ia a muitos lugares em busca justamente dessas informações ou não? Não, o máximo que eu fui aqui no município de Canguçu, né? Uns 80, 90 quilômetros, assim, né? Tem os parentes ainda lá, tem um pessoal ainda lá? Tem os netos dele, né? Tem inclusive o neto dele, o Vicino Saraiva. Sim. Foi o que me deu mais informação. Mais informações? Porque acho que era um neto do peito dele. Certo. Inclusive, ele veio a falecer nos braços desse neto. Então, esse foi o que me deu mais informação. Está com quantos anos hoje? Está uns 87 anos. Tu citas aqui no livro aqui. E no mesmo local onde era a propriedade dele, o pessoal se encontra na mesma localidade? Este neto dele mora talvez uns 20 quilômetros adiante de onde ele morava. Uns 20 quilômetros adiante? 20 quilômetros, na segunda zona de Canguçu. Antônio, o livro ele é apresentado em três capítulos históricos, né? Envolvendo assim, momentos extremamente importantes
né, na história política do Rio Grande do Sul. Em qual desses períodos assim tu destacaria como que o teu bisavô teve um papel importante? Um papel mais importante? Isso. Eu acho que de repente foi na Revolução de 93, né? De 93. Foi uma revolução de 2 anos de duração, ele estava mais novo, né? Sim. Em 93 ele tinha? Ele tem uns 40 e... ele nasceu em 51, 42 anos. 42 anos, bem novo, né? E quais foram os principais episódios assim da vida dele que fizeram com que ele agisse como justiceiro? Porque a gente sabe que, pela história que tu contas aqui no livro, aqui, tem uma série de passagens que o levaram de uma forma, né, interpretando, né, a realidade da época, né, os motivos pelos quais ele buscou a sua justiça, né? Eu gostaria que tu comentasse, então, com o nosso telespectador, assim, quais foram esses momentos, assim, digamos, extremamente importantes, né, que levaram a tomar as medidas que, de repente... Eu acho que foi com a morte do pai dele, né? Quando O primeiro episódio foi a morte do pai dele, né? Foi. Parece que a morte do pai dele é que fez com que ele mudasse totalmente de vida, né? Até então ele era extremamente pacato, era um agricultor, tranquilo. Um senhor já com bastante idade, isso já uns 20 anos atrás, que era casado com a neta dele. Tá. Me falou isso há uns 20 ou 30 anos atrás, muitos anos atrás. Sim. Me falou isso, o velho Joaquim Antônio era um homem pacífico, nem arma usava. Pois Esse senhor me disse. E se tornou depois um exímio atirador, né? Depois que mataram o pai dele, que ele buscou justiça e não encontrou o que ele começou. Pois é. Inclusive tu relatas aqui, né, bastante interessante, assim. Eu gostei muito, eu li todo o livro, né? Eu achei extremamente interessante e com dados extremamente ricos no sentido histórico. Tu abordaste uma série de assuntos históricos da política do Rio Grande do Sul, aquelas, né, alguns temas interessantes, algumas abordagens, né? E nós temos aqui o período governiço, eu não tinha escutado falar ainda, né? Que foi um período de 7 meses, né? Vários governos, né? Que trocaram, né, no Rio Grande do Sul. Mas eu gostaria que tu, como é que ele buscava essa justiça? Pois é, eu acho que na hora que ele buscou a justiça por intermédio das autoridades, que naquela época era muito fraca, né? Não encontrou, então ele resolveu fazer a justiça da maneira dele. Foi aí que ele ficou taxado de bandido, né? E matava, exatamente assim, ó. Um dos motivos pelos quais te levou a falar também é no sentido de se ter uma obra, né, dessa forma, né, de uma pessoa que teve uma passagem importante, né, que vivenciou, e não só vivenciou, como participou de algumas revoluções, né, mas também pelo fato de desmistificar um pouco a ideia de bandido, né? Digamos assim, que tu está justamente falando aqui que ele teve os motivos dele para buscar essa justiça, né? Que não encontrando, né, a justiça pelas autoridades da época, né, buscou, né? Então aí depois não teve como retornar mais, né? Daí ele já estava sendo caçado pela justiça. Aí, E a imagem que tu acha que a sociedade ficou do teu bisavô foi de um homem cruel, um homem rude ou de um justiceiro? Não, a imagem, porque ele durou 100 anos de idade, né? 100 anos, e no final da vida dele ele bebia muito, e dizem que ele ficou meio, Sim. Um cara meio desregulado, completamente, né? Em função da própria bebida também, né? Então ele ficou, muitas pessoas, 50% das pessoas, quando comentam sobre ele, os comentários negativos. Os comentários negativos. E isso foi um dos motivos também que te levou a escrever o livro? Para justamente desmistificar um pouco essa ideia desses comentários negativos? Eu pensei o seguinte, ele teve vários filhos, 13 filhos, até um filho de criação ele criou. Nenhum dos filhos dele saíram violentos, né? São todos homens pacíficos, eram todos homens pacíficos, já mortos. Sim. Nunca ele envolveu filho nenhum nesse tipo de vida. Nunca ele envolveu os irmãos dele também, que seriam também filhos do mesmo pai, que teriam que também ajudar a vingar mortes, no caso. Sim. Mas parece que ele comprou toda a encrenca só para ele. Então, eu pensei, ele não era tão ruim assim. E com os amigos dele, pessoas amigas dele, muitas vezes tinha desentendimentos sérios. E ele se estava conversando. Nunca se ouviu falar que ele atirasse um amigo, né? Uma pessoa que fosse uma pessoa de bem. Certo. Mesmo em autoridades policiais, nunca.